meu grande amigo, tô aqui mais um dia começando o Drop, sempre com muito prazer estar com você. Tô aqui hoje com meu amigo Maurício, hoje aqui na prainha de Altas Ondas, sol lindo. Espero você aqui pra gente fazer aquele drop grande aqui na prainha. Maurício vai estar presente também. E conversando com ele, estava passando uma experiência que ele queria discernir, saber que experiência é essa, de onde que veio, porque essa experiência estava trazendo às vezes uma certa perturbação na mente dele. Conta aí a experiência, Maurício. Perfeito, Pablo. Prazer, Caião. E eu acho que durante um tempo isso foi muito ruim. Essa experiência foi o quê? Eu ouvia vozes, quando tudo começou, eu tinha 18 anos e não soube lidar com isso. O que me ajudou foi minha família, foi a proximidade com a religião, estudar. Então, um baque, uma sequência de sustos que a vida me deu e a juventude e a solidão que a vida me impulsionou durante um tempo, me afastou um pouco até do surf. Eu ouvia essas vozes e não sabia o que era e chorava em casa pra minha mãe e não dormia, ia pro psicólogo e buscava remédio pra dormir. No dia seguinte tinha que acordar cedo pra trabalhar, pra estudar, enfim. Que voz é essa? Que era isso? É uma luz? É porque hoje eu já lido muito melhor com isso, através das dúvidas que eu tive, do estudo, das buscas que eu fiz. Então, descobri que isso pode ser um caminho, isso existe pro meu bem. Então eu aprendo com essas minhas vozes que são tão materiais quanto a água, são tão lúcidas quanto a água. São várias vozes, de homem e de mulher? E variações, e traduzem sentimentos bons, traduzem sentimentos ruins. Me ajudam a fazer música. Então foi uma maneira talvez até saudável de construir o que eu tava ouvindo, que parecia ser tão material. E essa é a dúvida. São o que críticas? que era? O que falava? Eram críticas? Na época que eu ficava muito perturbado, eu ouvia uma voz de uma mulher que construía um telhado, O barulho começava assim com uma construção, uma construção estranha, e ela começava a falar coisas que eu tinha medo. Na época que eu parei de tocar na banda e fui pro meu pra rural, pro meu curso, de engenharia florestal. E quando me afastei da família, me afastei dos amigos, ela ficava me dizendo: pô, você não tá surfando, ou tá fumando muito, hein? Tá bebendo, faltou aula, sabe? Esses detalhes que você fala: pô, mas você tá contando isso pra quem, Vai contar isso pra minha mãe? Não é, vai contar isso pra mim. Eu que ouvia isso ficava chateado, Falava: pô, sacanagem, como é que alguém sabe isso tudo de mim? Mas eu acho que é por aí. Eu não lembro exatamente assim o que eu discutia muito, porque como eu tava chateado, eu não busquei memorizar e nem trazia o que eu me preocupava muito, mas eu ouvia vozes de várias mulheres, eram várias mulheres diferentes, algumas mais velhas, mas a maioria jovens e estressadas, Pablo. As vozes da TPM, sério, muito engraçado. E dormia, era difícil dormir? Impossível dormir. Tomava um banho, escovava o dente, voltava a comer alguma coisa light, tomava um chá, um suco de maracujá, qualquer coisa assim, desse tipo. Maravilha, Caião, tá aqui meu grande amigo Maurício, surfista também, amigo de infância, reencontrei ele agora e tamo aí, quero poder dar uma força pra ele administrar essas vozes aí eu sei que tu tem uma palavra de bênção pra vida dele. Deus abençoe, Caião, beijão pra você, até a próxima. Prazer. É isso aí, Pablito e Maurício. Maurício, eu gostaria de encontrar com você na prainha, conversar, porque eu teria várias perguntas a lhe fazer. Eu detesto cair no simplismo afirmativo. É quase um desrespeito à sua jornada. Como você disse, há tanta pesquisa, tanta vontade de entender, tantas buscas que você empreendeu para compreender, tanta gente que você consultou, enfim. E aí chego eu do nada, ouço 5 minutinhos e dou uma opinião. Eu faço isso com temor e tremor, dizendo, no entanto,
se você contasse essa história para um pastor pentecostal ou neopentecostal, eles iriam querer tirar o seu encosto imediatamente. Iriam reunir 2 ou 3, impor as mãos sobre você e dizer sai, 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 e você iria cair no chão, estribuchante, ou eles iriam te induzir a uma queda, você ia ficar lá sem saber se comportava normalmente ou se aceitava a indução que eles propunham de possessão ou opressão. É uma versão que você sabe que está por aí, que não cura ninguém, que só introjeta a impressão, a pior impressão possível, introjeta a autoimagem mais mal identificada que um ser humano possa ter, que é a sua própria identificação de identidade com o que simbolicamente ele chama de o pior possível, que é o diabo. E aí entra-se num ciclo de retroalimentação que não para isso. O indivíduo, uma vez que se convença que aquilo é diabo, tudo que de culpa suba no coração dele, ele vai manifestar daquele jeito. E se ele estiver num ambiente onde aquele tipo de manifestação é tratada como diabo, ele será tratado do mesmo jeito, do mesmo modo. Isso é uma roda que tende a, de carrossel, se transformar em roda gigante, você entendeu? Se você cair na mão de um psiquiatra ansioso por tratar tudo medicamentosamente, o primeiro diagnóstico, quase que óbvio, vai ser de esquizofrenia. Aí você vai ser zumbificado por uma medicação forte, se você não tiver um quadro de fato esquizofrênico. Se você cair nas mãos de um intelectual espírita kardecista, ele vai dizer que você está ouvindo vozes, que você é um médium e que precisa trabalhar, desenvolver, ter uma relação de pacificação e de utilização dessas vozes em seu favor e em favor do seu próximo, e para você fazer com que a comunicação desses entes com você não seja mais nervosa, seja uma comunicação harmoniosa. Enfim, você pode sair, se você for a um psicólogo esotérico, ele vai dizer que você está ouvindo vozes de um mundo paralelo. Cada um vai ter uma vibe. Todo mundo vai te dizer alguma coisa. Agora, me parece que a maioria não vai tratar com a coisa mais simples do mundo, que é o que a tua mãe significa para você. Me responda essa pergunta. Se eu estivesse contigo aí na prainha, eu ia ouvir a tua história e dizer: escuta aqui, Maurício, o que a sua mãe significa para você? O que as figuras femininas da sua vida significam para você? O que a sua avó significou na sua casa? O que a sua mãe significa na sua casa? Você tem irmãs? A atitude delas é uma atitude nervosa? Você namorou, namorava quando isso tudo começou a acontecer? Para mim, foi tão simples, tão básico, pedindo eu a Deus que eu esteja te dizendo a coisa certa. Mas foi tão básico e ver você sair de casa pela primeira vez, ir lá para a universidade rural, onde a moçada fuma um baseado de com força há pelo menos uns 40 anos. Rural na erva. Não, eu não era convertido no Rio. Em Copacabana eu já ia rural em 72, por ali, porque o baseado lá era do melhor, era plantado lá pela moçada, sabiam como fazer. Era orgânico. Era orgânicozinho, do melhor tipo. Aí ele vai pra lá, garotão, ele não é tão velho assim, ele tem a idade do Pablo. Então devem ter menos de 40, 30 e alguma coisa, idade dos meus filhos do meio. Aí vai pra lá. Qual é a voz que ele começa a ouvir? É uma voz de mulher dizendo: tá fumando maconha demais, tá? Não sei o que, aquela voz materna, com TPM,
porque eram nervosas as vozes, e dependendo da necessidade eram femininas, mas mudava a faixa etária. Às vezes era uma voz mais madura, mais adulta, mais avó, mais materna, ou mais uma confrontação feminina jovial, dizendo tipo, se continuar assim a tua vida não vai dar certo. Era quase como se fosse uma recriminação das mulheres potenciais que não existiam na vida dele, mas que já estavam dando a ele uma justificativa para não virem. Então tem um caldo de elementos de complexidade psicológica. Sinceramente falando, o testemunho do meu coração, e o meu coração é enganoso, mas aqui a pacificação dele no que eu estou te dizendo simplifica isso muito mais para o que ficou de resíduo da imagem da tua mãe na tua mente, que papel censor ela tem, que papel censor tem as mulheres na sua existência, e que frustrações femininas com a dimensão feminina, com a relação feminina você carrega. E para ter vozes femininas nervosas te questionando o dia inteiro, me parece ser muito mais simples chegar ao ponto e à origem da questão, Maurício, do que ficar fazendo perguntas em divagação aos ares. Isso tudo te habita e as soluções estão dentro de ti. Tem a ver com conhecer a verdade sobre a figura materna, a figura feminina, as figuras de representação relacional feminina em relação a você. E que tangem a sua identidade sexual no conforto ou na insegurança que você possa ter em relação às figuras femininas em geral. Então, mais do que uma resposta, eu quero te deixar essa sucessão de perguntas para que você mesmo avalie seu coração, converse com o Pablo a respeito disso. Quem sabe entre no meu portal e encontre um monte de coisas parecidas. Se você escrever aí ouço vozes ou estou ouvindo vozes no portal caifai.net, vamos ver que alternativas aparecem. Estou ouvindo vozes 495. Isso. Ouço vozes 112. 112, ouço vozes. É uma boa. Ouvindo vozes ou ouço vozes. Ouvindo. Entre aí e ouça, veja os vídeos, leia os textos, eles serão muito úteis. Converse com o Pablo. E quando eu chegar aí daqui a mais um mês, com a graça de Deus, a gente se encontra e conversa também. É isso aí. E aí, brother? Você falar achou em figura materna, né? Hã? Você achou o quê? Figura 112 materna? Ouvindo, ouço vozes foi do Gabriel, né? Aí eu coloquei, não, o Gabriel foi, qual foi? Eu não vi. 495. 495. Ouço 112. 112, lá, mais específico um pouco. Se você quiser escrever problema com a mãe, problema com a mãe, problema com a mãe. Vamos ver quem chega primeiro aí. 394. 394, problemas com a mãe. Então, eu acho que isso pode começar a te dar uma ajuda bem prática. Tá bom, Maurício? Pois é. Beijo pra você.